só para a gente Oi? passar o tempo aqui. Você acha que uma ferramenta, chegou a fase do finalzinho do curso, o cara tá ali, falando TCC, 10 matérias junto, vai acabar. Precisa organizar isso de uma forma muito... Aí é que entra o metódico, né? Porque tem prazos a cumprir e ainda tem um estágio que a pessoa tem que controlar. Uma ferramenta que o senhor indicaria para utilizar para fazer esse controle, né? E eu acho que o Kanban também pode ser uma das, mas estipular prazos mais certinho e tudo. O que é que o senhor acha que... A pergunta é ótima, certo? Uma coisa, eu já dei várias dicas nessa aula que passou agora. A primeira foi qual? O Kanban. No domingo, ou hoje, ou amanhã, faça o Kanban. Pega os post-it. Ou digital. Se você tiver habilidade no digital, vá para o Trello. Se não tiver, não vá, porque você vai perder tempo e é melhor primeiro se organizar fisicamente para depois ir para o digital. Porque senão... Peraí, fazer um tutorial agora do Trello. Físico primeiro. Bota no... Bicho, usa na ferramenta que você souber. Eu acho que o Planner Funciona da mesma forma, o Planner. Da mesma forma. Veja, Planner, Kanban, tudo é ferramenta. Tem que ter cuidado. Assim, eu perdi muito tempo com isso. Que foi isso? Eita, gosto demais de tecnologia. Aí eu, vou aprender o Trello. Aí eu quero fazer um Trello Advanced. Vai sair do objetivo. Por quê? Porque era só para melhorar a minha gestão, não é para eu ser um profissional do Trello. A gente tem que ter muita consciência no que a gente entra, qual é o ponto que a gente vai sair, porque eu não quero me especializar nisso, eu quero só o resultado que isso me traz. Senão você se atrapalha. Ou seja, é por isso que eu falo, organização mental primeiro, física segundo, digital é para quem já tem alguma habilidade no digital. Tudo que você está vendo aqui na minha aula, de alguma forma foi depois da pandemia. Primeiro, aprender a compartilhar uma tela. Depois, montar um quadro colaborativo com os alunos. Eita, peraí, usava um documento. Hoje uso o MindMaster. Uso a ferramenta de mapa mental. Uma ferramenta de cada vez praticando. Tá? Pratique o Kanban no físico, em casa. Toda semana está aqui. Eita, essas atividades. Se você fizer isso uma semana, eu estou fazendo uma mentoria com um médico agora. Médico não é um bicho bom de horário. Meu sonho é que esse médico evolua nos horários dele. Aí, qual foi a primeira atividade da mentoria que eu passei para ele? Não tem tanta habilidade no digital, tá? Vocês entenderam o caso. Faça no papel. O quê? Tudo que você fizer, você anota. Tudo que você fizer que dura mais de 30 minutos, você anota. Não precisa botar, tô tomando banho, não. Mas se quiser botar almoço, bota. Jantar, café, bota. Bota tudo. Anota tudo num papel aí que daqui a 15 dias a gente abre essa tabela. Quando chegou na primeira semana, quando a gente começou a reunião, ele fez Seton. Quanta besteira eu estou fazendo no meu dia. Veja, a tarefa é para isso. A tarefa que eu passei para ele era para isso. Para ele começar a entender que o que ele está fazendo no dia dele pode ser que tenha alguma coisa que não faça sentido. É fora do objetivo. Quando ele começou triste a segunda sessão. Eu disse, cara, você tá triste, né? Tô alegre. Porque você percebeu. Saiu do estágio 1 para o 2, com uma tarefa. Bicho, não adianta nem ficar triste. Vamos organizar essas coisas. Continue anotando. Certo? Ele não entrou nem nesse nível do Kanban, de organizar, porque é outra metodologia que eu estou aplicando com ele. Mas se vocês fizerem, anotar uma atividade num Kanban é o quê? O que é que eu tenho para fazer?
chega lá e bota o que a gente chama na gestão de projeto, a gente chama de backlog. Backlog é o quê? A pessoa vai dizer assim, o Alisson, faça isso. Tá bom. Aí pra você não dizer não, você diz, eu vou botar no meu backlog. O backlog é o quê? É a minha lista de afazeres. Você nunca diz não mais. Tá bom, eu vou botar no meu backlog. Aí o backlog é o quê? Uma listona do a fazer. Tem coisa no backlog que você não vai fazer nunca na vida. Esse backlog. Certo? Mas você vai ficar com a lista lá. O que eu tenho para fazer é isso. Eita, tenho que fazer aquilo. Só você botar no backlog, nessa lista, no to-do. O to-do é o backlog. Cria uma caixinha assim, respondendo a sua pergunta. Bota tudo no to-do. Vai para todos os post-it. Anote. Faça o que o médico fez. Anote. Na semana que vem você chega aqui com a nota aqui, segunda-feira. Só estão aqui, ó. Primeiro passo é anotar. Você já percebeu que você tá aqui tá ruim. Mas, por quê? Porque é TCC, estágio, é isso aí mesmo. Percebeu, agora anota. Em que ferramenta? Aí é a pergunta que você fez. Em que ferramenta? Aí, qual é a sua habilidade com o Trello? Qual é a sua habilidade? Não vai adquirir habilidade com o Trello porque você tem que melhorar a gestão do seu tempo. É por isso que eu não quero. Qual foi o primeiro tutorial, o único tutorial que eu botei na disciplina? A agenda. Na semana seguinte, eu me animei um pouquinho, botei o Trello, mas estou quase tirando. Por quê? Aprenda uma agenda. Monta uma agenda. Olha, quem não tem agenda, vira a agenda dos outros. Se vocês não assistiram, por algum motivo, o tutorial do Google Calendar, para mim, a primeira coisa que uma pessoa que quer aprender alguma coisa de tecnologia precisa ter é o que? Agenda. Se você não sabe, veja, não tem agenda, pegue uma agenda física. Enquanto não virou Steve Jobs, a agenda física, planner, papel, aqui tudo bonitinho. Eu trabalho assim ainda. Físico. Peraí, aos pouquinhos a gente vai passando os processos para o digital. Eita, já estou com tanta prática no digital que agora é só o digital. Deixa o papel para lá. Lixo. Aí você fez a sua transformação digital. Mas enquanto não, agarrado no físico aqui, mais organizado. Sem se preocupar muito com os outros. Rapaz, o fulaninho está muito produtivo, sabe a ferramenta tal, sabe. Ele sabe, você não. Certo? Então, esse é o passo. As ferramentas, você pode ir aprendendo ou não. Você não pode deixar de ir para o seu objetivo porque você não sabe a ferramenta. Aí você vai escolher, rapaz, eu aprendi a agenda. Se eu tivesse que dizer assim, ó, não sei nada de... Eu estou fazendo isso com todo mundo que eu... Bicho, não sabe nada de tecnologia e nem vai aprender igual como eu sei. Então, parta desse princípio e use a agenda de papel. Quer muito aprender alguma coisa mais tecnológica? Google Agenda ou qualquer ferramenta de agenda. Para você começar a ganhar vergonha na cara. É ter minimamente uma agenda. Para chegar assim, quando for fazer o Kanban, é a melhor coisa do mundo quando você tem uma agenda completa. Quando for fazer o Kanban, qual é a primeira coisa que olha? A agenda. O que é que tem na agenda? Tudo que você tem para fazer que tem horário marcado. É o que você vai fazer e não vai procrastinar. Por quê? Porque tem horário marcado. Se não chegasse aqui e não tivesse aqui comigo, eu levava falta. Aí veio. Então, para o cara que todo mundo procrastina de alguma forma, você só faz quando tem um horário marcado. Ou você tem muita disciplina. No meu caso, eu tenho meus horários marcados, veja, horário marcado tira liberdade. Quanto mais você tem horário marcado na agenda, de alguma forma mais ferrado você está. Porque não vai sobrar tempo para você fazer alguma coisa fora da agenda. Reunião. Preste atenção. Sair de algumas. Então, quando você tem a agenda, congelou os horários. Por exemplo, eu faço isso, eu me organizo muito, e segunda-feira, por exemplo, segunda-feira foi a melhor coisa que eu fiz do semestre passado para esse. Foi terminar com as aulas que eu dava dia de terça e quinta, botar tudo para segunda-feira e chegar aqui 6h30 da manhã e sair daqui 8 horas da noite. Eu dou todas as aulas. Tudo horário marcado. A aula não posso não estar. Então, veja, tudo que eu não posso não estar, que é a aula presencial, tudo num dia só.
Você viu a organização? Como é que fica? Eu tenho horário marcado amanhã, eu tenho reunião com o projeto Petrobras, eu tenho reunião com a equipe, eu tenho reuniões. LT5, do projeto, tenho reuniões. Só que não é mais aula. Eu dava uma aula de terça-feira de tarde, 5 horas da tarde, que era essa. Para organizar o meu horário, puxei para hoje. Amanhã hoje eu estou focado somente em aula. Mandaram um monte de documento para eu assinar do projeto, disse dia de segunda-feira eu não assino nem documento. Minha esposa e meus filhos sabem que dia de segunda-feira eu morri, sabe como é? Eu digo a Cecília, ó, quando eu sair daqui, dia de segunda-feira, eu vou chegar em casa 8 horas da noite, 9 horas da noite. Se você mandar uma mensagem no WhatsApp, eu provavelmente não vou responder. Por quê? Mas amanhã, você prefere assim ou prefere que eu todo dia? Não, eu prefiro assim. Por quê? Porque amanhã, alguns compromissos com meus filhos eu posso fazer. Levar no futebol. Então, a agenda é toda organizada, a minha e a dela e a nossa. E organizada desse jeito, você vai organizando. Então, é assim que se organiza. Anota primeiro, tá? Se for muito tecnológico, quiser usar um aplicativo que eu estou usando para testar esse aplicativo aqui, não sei se eu falei na aula passada. TOGLL, pode baixar, é de graça. Ou é GGL. Oi? É de graça até um certo ponto. Mas use 15 dias. Tente usar 15 dias. Começou uma atividade, aperta um botão. Descreve a atividade. Corrida. Quando terminar a atividade, abre ele, aperta o botão. Encerrei. Aí ele vai marcando hora, marcando tudo. Uma outra aula eu falo sobre... Eu mostro o meu, que eu estou usando tem 15 dias. Ah, tem horas que eu não anoto? Não, tem horas que eu esqueço. Porque eu estou muito concentrado em outra coisa, não tive tempo de parar para fazer. Mas os dias que você anotar, você vai ter aqueles dias. Não precisa ser perfeito. Ah, tem gente que faz assim, não, eu sou full. Ah, anotei aquilo que o setor falou, eu anotei. Mas no outro dia eu não consegui. Veja, você só não conseguiu no outro dia. No outro dia pode voltar a conseguir. O mundo não acabou porque você num dia não conseguiu. Não é o desanda tudo, não é dieta. É tipo o cara tá aqui na dieta, parará, aí vai para o aniversário no dia, chuta o pau da barraca, come o mundo inteiro. Fudeu, não. Se ontem foi desse jeito, no outro dia vai ser também, no outro vai ser... Não, aí peraí, né, bicho? Não, foi só um dia, esborne. Foi só um dia de desorganização, não é todo dia. Não pode ser todo dia, senão o cara se ferra todo. Ela está consciente de que, olha, eu estou aqui organizado, todo mundo vai ter um problema um dia na vida que vai dizer, para essa semana eu não consegui fazer nada. Mas depois volta. A consciência de voltar para o nível de aumentar a produtividade. Certo? Mas percebam que tudo isso que eu estou falando para vocês é processo. É processo. Voltando para o negócio de gestão. Dei o exemplo de empresa e vocês estão fazendo pergunta para mim que é o quê? Já perceberam que a vida de vocês é um processo, você pode melhorar. Comece fazendo isso que eu falei. Anota as tarefas. Oi. E quando você tem várias atividades, várias demandas, sei que é possível particionar ele em várias atividades. Isso é tipo cronometrar dias? Organizar prazo nas suas atividades. É, tipo um prazo. Por exemplo, eu tenho que calcular perda de carga de uma bomba. Uhum. Para calcular a perda de carga dessa bomba, eu preciso primeiro pegar a folha de dados dessa bomba, eu preciso pegar o desenho das tubulações, eu preciso identificar os acessórios que estão envolvidos, eu preciso ir no campo e ver todo o processo, enfim. Várias atividadezinhas menores. Aí, como organizar isso? Como estimar o tempo? Primeiro problema é como estimar o tempo total. Não tem como estimar o tempo total no início. Você vai botar lá um tempo que você vai tentar fazer, principalmente numa atividade que você nunca fez. Você pode estar fazendo isso já há muito tempo, você vai dizer, não, isso aqui dá para eu fazer em 3 dias. É por isso que primeiro você tem que aprender o processo. Depois que você aprende o processo, você estima quase que exatamente. Enquanto você não aprendeu, você vai chutar.
Se eu disser a vocês que amanhã vocês têm que dar uma aula que nem a minha, vocês não vão saber. Vocês não sabem quanto tempo eu gasto para montar essa aula, nem quanto tempo eu gasto para depois. Eu gasto muito tempo. Se um professor entrar aqui e quiser fazer, eu não recomendo. Eu digo a ele para fazer de outro jeito. Por quê? Porque eu já estou melhorando meu processo há 5 anos. Vamos devagar, professor. Vamos primeiro isso. Depois isso, depois isso. A partir do momento que você vai organizando e você ganha consciência, você sabe quanto tempo está gastando. Vou dar um exemplo, no meu caso do Alisson. Ele trabalha num projeto comigo. Ele deve trabalhar por 20 horas lá, não é isso? Não é um bolsista, ele tem a bolsa 20 horas. Eu sou bolsista também no projeto e eu trabalho por 20 horas. Desde 2019 eu estou nesse projeto. Em nenhuma das semanas eu trabalhei somente 20 horas. Mas eu recebo por 20 horas. Muitas atividades eu gastava muito mais que isso. Eu não podia prever o que ia acontecer no projeto, as coisas que estão acontecendo. Mas o que está acontecendo na prática hoje, apesar de eu estar um pouquinho enrolado, é que eu só tinha um projeto, hoje eu tenho 6. Quando se fala de projeto, existem algumas técnicas que dá para aplicar para tentar reduzir essa imprecisão do tempo que você leva para fazer uma determinada atividade. A gente aplica algumas lá, mas mesmo assim vai ter algum erro envolvido, porque o tempo que você leva para fazer alguma coisa, principalmente pela primeira vez, é muito diferente dos demais. Quando a pessoa vai estimar um tempo, ela já vai saber se ela já fez ou se nunca fez. Se nunca fez, é um chute muito sério. E quando já fez, ela está pensando em si. Então, é muito impreciso. Você tem que saber o quanto tempo você leva para fazer a primeira vez e a partir disso ir dosando. Exato. Exato. E é um processo que você vai melhorando o seu próprio processo quando você está focado no tempo. Eu, por exemplo, você pode estar focado na qualidade ou no tempo do teu, como é o nome do que você faz? Não, a atividade específica que você falou. Calcular a perda de carga. Ou seja, essa atividade, você sabe mais ou menos os passos, eu não sei. Se eu for fazer essa atividade, eu vou passar um tempão, mas você sabe. À medida que você for evoluindo ela, você pode calcular a perda de carga com a qualidade e precisão lá em cima, mas você pode fazer mais ou menos num tempo um pouco mais rápido. Fazendo as simplificações. Isso você pode gerenciar. Se eu for muito perfeccionista, você vai levar um ano. Se você focar no tempo que você... Não, eu vou restringir o tempo. Eu tenho que calcular essa perda de carga aqui em 3 horas. É o que o Alisson falou, é calibrar. Aqui mesmo nessa aulinha eu estou calibrando o que eu estou fazendo, porque eu não preciso, quando terminar aqui, eu não preciso ter 3 câmeras, gravar um vídeo da Globo, eu entrando, eu saindo, não. Eu preciso gravar a aula de um jeito que eu edite sem perder tempo, para botar a aula no canal para vocês e eu não perder tempo com isso. Senão eu vou passar o dia todinho. Vamos para gravar esses vídeos todos e fazer um vídeo bem feito, altíssima produção, eu ia fazer só isso. Não faço só isso. Ou seja, essa atividade que eu estou fazendo é uma atividade legal, pouca gente faz, mas os vídeos são de baixa qualidade perante o que eu sei que é um vídeo de alta qualidade. Mas eu sei que aqui é uma fuleiragem. Que eu estou fazendo para botar a mais. Tem que ter esse discernimento também. O quão perfeito eu quero ser naquela atividade. Porque tem gente que, pelo amor de Deus, né? Eu sou muito perfeccionista e eu me policio nisso. Não, isso aqui... Então, basicamente é isso. E o que ele falou tem a ver com a pergunta que ele fez aqui. O que é? Se você fizer o Kanbanzinho, você mesmo vai dizer que essa atividade eu não estou fazendo. Aí você vai dizer, por que essa atividade eu não estou fazendo? Porque aquela outra está levando mais tempo do que eu supus. Rapaz, será que essa outra atividade que eu estou gastando tempo, ela não pode ir para a lata do lixo? Para me sobrar essas horas todas? Ou eu melhorar um pouquinho ela? É um processo de tentativa e erro. A vida é um processo de tentativa e erro, viu? A gente tenta errar menos, mas é um processo. Então, se você fizer essas anotações, toda semana, quando você olhar para o anotado, você vai aprender.
Você mesmo. Você vai aprender. Só para compartilhar aqui também a experiência que eu tive no projeto é o seguinte, que apesar de a gente tentar fazer essa dosagem do tempo, muitas vezes a tarefa vai exigir muito mais do que você pensou e, consequentemente, você não vai conseguir entregar no prazo. E, apesar disso, você tem que manter uma coisa muito específica com a liderança, né? Que é repactuar prazo. Porque se você fica fazendo tudo quietinho, sem avisar o que está acontecendo, não tem ninguém ali que vai lhe microgerenciar. Mas se no final tiver um deadline para entregar e outras coisas dependem do que você estava fazendo, isso vai gerar uma frustração geral. Então é melhor que pelo menos as pessoas que estão liderando saibam como falam também. Exatamente. Desculpa aqui que interrompeu. Exatamente. E veja, no caso dele, ele está falando num processo que tem muita gente envolvida. Quando é você sozinho, numa atividade, a repactuação do prazo é você com você mesmo. E você com quem você está fazendo o negócio para ele. Tipo, é você com o seu professor. Ah, professor, o trabalho que você quer do jeito que você pediu, eu não consigo fazer. É isso que deu. Aí eu vou avaliar. Não pode, tipo assim, vocês têm 6 matérias, tem 8 matérias. Não só tem a minha matéria. Eu não vou chegar aqui e entupir vocês de trabalho. Agora, se chegarem no final, vão me entregar de qualquer jeito. A quantidade de trabalho de qualquer jeito que eu recebo é a perder de vista no final do semestre. O senhor falou agora há pouco que é perfeccionista. Eu tenho muito esse problema. Eu quero fazer tudo com um certo grau de perfeição e isso acaba me atrasando. A minha curiosidade é como que o senhor faz para lidar com esse perfeccionismo e conseguir entregar as coisas? Aceitando fazer errado. Às vezes. Aceitando fazer de qualquer jeito, às vezes. Não errado. O errado é pior, mas aceitando entregar o que tem. Entendeu? Porque você vai aprender com o que tem. É o que deu para você. Não dá tudo. Quando a gente está fazendo, eu falei isso numa aula hoje, eu vou ter que passar uma aula de administração para vocês, pelas perguntas que vocês estão fazendo. Eu falei numa aula hoje. É muito comum nesse mundo do universo, esse empreendedorismo, inovação, alguns coaches que tem, que inspiracionais, e que tudo é possível. Não, gente, tudo não é possível. Vamos ser sérios. Tudo não é possível. Eu consigo, por exemplo, montar uma empresa e fazer essa empresa faturar $1 milhão no ano? Não, eu não consigo. O que é que eu consigo? Cara, eu consigo isso. Ah, isso é o que eu gostaria? Não, eu gostaria muito mais. Mas a vida não é o que eu quero, é o que eu consigo. No caso da administração, é por isso que foi isso que eu falei na aula hoje, eu adoro a administração, porque ela é tipo uma ciência social aplicada. É tipo assim, a administração ela ajuda você a implementar, fazer acontecer o seu sonho, o seu objetivo. Só que se o sonho for muito sonho, você não vai conseguir, a sua equipe não vai conseguir. Naquele momento, pode conseguir mais adiante. Então, step by step. Entendeu? Você pode, eu vou fazer um paper, vou publicar numa revista, num periódico A1. É o primeiro. Seu professor já tem experiência nisso? Como é que você vai conseguir fazer o primeiro num periódico A1? Talvez não seja melhor fazer um menorzinho. Então, é dimensionar bem o seu objetivo. É o que eu falo aqui, o objetivo. O equilíbrio da administração não é bora, pessoal, botar a meta lá em cima e deixar todo mundo ficar deprimido. Não. Porque é assim que acontece. Se você chegar numa empresa, então assim, chegar naquelas reuniões que a gente faz, chega lá e botar, vamos fazer isso, isso, aquilo, outro, daqui a pouco, com 1 mês e meio, está um doente, o outro triste. Por quê? Meta inatingível. Você não pode botar uma meta inatingível para você. Primeiro de tudo é você reconhecer a sua limitação. Fazer assim, não, isso não vai dar para você, isso vai dar. Primeira coisa. Né? E ir adaptando. Porque às vezes a gente fica vendo, às vezes fica focando muito nos outros, o que é que o outro está fazendo, eita, fulaninho não. Aqui vocês devem olhar para o trabalho um do outro
deve olhar para o que eu estou fazendo e dizer assim, não, isso aqui tá. Mas cada um faz de um jeito. E o jeito que cada um faz é o melhor jeito para a pessoa. Você não consegue, ela não vai conseguir fazer igual a ele. Se ela vai fazer melhor ou pior do que ele, não, todos vocês aqui, cada um, eu vou passar um trabalho e cada um vai fazer de um jeito. Um vai estar melhor do que o outro, mas foi o que vocês conseguiram. Com o input que eu estou dando. Ah, meu Deus do céu, eu não vou entregar porque o fulaninho vai entregar. Não, entregue. No próximo você melhora, depois você melhora. É um processo difícil, não é fácil, mas é um processo que envolve humildade, entregar como deu e esperar que a pessoa que está recebendo aceite o que você fez. Porque se a pessoa não aceitar e encher muito o saco, você vai dizer assim, não dá mais para mim, porque eu sou isso aqui. Para chegar no nível que você quer, eu tenho que ir passo a passo. Você pode fazer isso com educação, com chefe, com orientador, com marido, com o que quer que seja, namorado, o que quer que seja. Assim eu não consigo. Assim eu consigo. Topa assim, dá para a gente trabalhar assim? Dá, não dá. Vamos continuar amigo, mas vamos parar de trabalhar junto, por exemplo. É uma alternativa. Certo? Eu vou para cá agora, para a gente entrar aqui nos tópicos da aula, mas eu vou conseguir fazer. E de novo, a nossa conversa ficou muito focada, não é que a gente saiu do conteúdo, não. É que focada em gestão, em produtividade, nesse momento, o começo do curso, a gente realmente eu preciso ajudar vocês a melhorarem o próprio desempenho. Porque se vocês melhorarem o próprio desempenho, vocês vão entregar mais no final. Não é isso? Não, e eu, o Alisson, quando eu era aluno? Não vou não, porque importa para mim cálculo, álgebra linear e geometria analítica. Imagine, descobri isso depois, que pegou um projeto e não sabia gerenciar o projeto. E até hoje eu sofro, porque você sabe como eu coordeno seu projeto. Não é trivial. Uhum. 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 Tenho todas as playlists. Todas as playlists. O que se vocês quiserem, assim, eu posso fazer isso, mas vocês não vão, talvez não tenham tempo de fazer, mas é questão do tempo de cada um. Eu posso botar lá como material complementar link para playlist de gestão. E eu posso até colocar vocês, eu vou pegar a playlist de administração desse semestre e vou criar uma playlist, porque tem algumas que estão lá que são públicas, o mundo inteiro pode ver. Só que a desse semestre, o curso está muito bom, complementa esse, e é não listado, não fica público lá, só acessa quem tem o link. Mas eu vou colocar a playlist do curso que eu estou dando agora, que é hoje, 7h30 da manhã eu dei aula. Aí eu coloco essa aula, eu coloco esse curso todo sequencial para vocês acessam via o link. É a matéria mais importante de qualquer curso. Não essa aqui. A administração. Exato. Uhum. Exato. Não, veja, eu fiz o que eu pude. Eu perco tempo, a gente precisa perder tempo. Tem um livro que um amigão meu, que sabe que eu sou muito focado, produtividade e gestão do tempo, ele me deu um livro que é tipo para ter cuidado com essa obsessão pela produtividade. Eu esqueci o nome, é de Cal Newport, alguma coisa assim, que é um slow productivity, alguma coisa assim, para você não ficar pilhado, não estou perdendo tempo, não, a vida é também você ter tempo para não fazer nada. Parar e assistir, enfim, eu perdi muito,
em algum momento eu me senti perdendo tempo fazendo coisas que são fundamentais para a minha paz espiritual, para eu relaxar. Por quê? Porque muito trabalho. A aula hoje foi muito boa, a aula de administração. Porque eu coloquei hoje, foi muito engraçado. Eles estão com a atividade de definir um objetivo de vida. E nas 2 aulas que eu fiz, quem definiu o objetivo? Aí tiveram uns 2 ou 3, homem e mulher, que disseram que o objetivo é o casamento. Eu disse, rapaz, aqui tá igual, aqui é um Tinder danado, porque o objetivo de todo mundo é casar, que tá todo mundo querendo casar. E eu pedi para eles, assim, aí foi uma brincadeira, mas eu disse, gente, mas por quê, né? Por que isso? Aí eu perguntei para um deles, né? Por que seu objetivo é esse? Porque para ser feliz eu acho que isso é importante. Tá. Aí eu comecei a perguntar outras coisas, né? Veja, ele definiu que para ser feliz ele precisa disso. Outra pessoa precisa de outras coisas. Aí coloca o objetivo. Só que a minha ideia é ajudar eles a construir esse projeto, a executar, né? A executar esse projeto. Então... Você vai mandar todo mundo baixar o Tinder, conhecer mais pessoas. Aí eu fui falar do Smart, né? Eu brinquei. Vocês vão ver a aula, pode assistir a aula, que é muito boa. Ficou muito boa a aula de hoje. Aí teve uma hora que eu disse assim, cara, olha, aí eu disse que tem que definir o objetivo SMART, né? O T é temporal. Eu disse, se o seu objetivo, você disse só que queria casar, né? Tem que botar o tempo. Qual é o prazo para isso acontecer? Botar o tempo. Porque assim, eu disse, se o prazo for daqui a um mês e você não estiver nem namorando, você não devia nem estar aqui. Tá errado. Por quê? Porque aqui não... Ou, de repente, quem vai se casar está na sala com ele, né? Então, assim, tem esse lado de administrar, né? Administrar uma empresa e administrar a vida pessoal, né? E administrar o negócio. Mas, enfim, eu vou liberar isso para vocês. Eu vou aproveitar aqui os 20 e poucos minutos que faltam para tentar falar dos fundamentos da inovação e do empreendedorismo. É bem simples, até porque eu tenho o ChatGPT. E o DeepSeek, inteligência artificial, facilita muito. E tudo que eu não dei, porque a gente conversou sobre outros assuntos, é parte de um trabalho que eles vão fazer para me entregar segunda-feira, mas eu vou começar a fazer aqui. Vou dar um exemplo para vocês, veja como é que eu estudo. Tá? Hoje eu estudo assim, eu leio muito, é um hábito que eu adquiri depois, eu leio muitos livros, muita coisa. Eu tenho uma biblioteca muito interessante desses temas que estão aí e algumas coisas fora disso que está aí. E aí é importante que você ler muito e você estudar muito, é importante para você ter repertório para saber o que perguntar para uma inteligência artificial e saber se ela não está respondendo besteira para você. Né? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, olha, eu preciso, veja que é uma ação aqui meio inovadora, né? Eu preciso explicar, eu preciso de sua ajuda para explicar em 20 minutos, que é o que eu tenho. Vocês vão ter mais tempo porque vocês vão discorrer sobre esses conceitos. Os fundamentos da inovação e do empreendedorismo. Mas primeiro, eu preciso que você defina cada um deles e destaque as diferenças. A minha base de referência é o Peter Drucker. Veja, ele podia definir os conceitos, os princípios, os fundamentos de forma geral. Eu fui mais específico porque Peter Drucker é o pai da administração moderna. Eu sigo e leio quase tudo dele que passa pela minha frente.
e ele é também o cara que escreveu as bases para a inovação e para o empreendedorismo moderno em 1985, num dos livros dele, que agora me fugiu o nome, mas é uma referência aqui do curso. Tá? A minha base é utilize a mesma base fundamental, mas pode expandir e atualizar as informações. Pronto, como que ele vai explicar aí, eu vou conseguir fazer um relato bem rápido para vocês. Esse meu aqui é o pago, tá? O ChatGPT é mais desenrolado, tá? Do que o gratuito. Ó, vamos lá. Olha, conceito fundamental. Inovação é uma ferramenta específica do empreendedorismo. Para Drucker, a inovação não se resume a invenções tecnológicas ou disruptivas, mas antes, o processo de aplicar uma ideia nova ou melhorar uma ideia existente de forma a criar valor. Tá? Observem que as pessoas não sabem nem o que é inovação. A pessoa olha um celular novo e diz assim, isso é a maior inovação. Não, é uma tecnologia. Inovação e tecnologia são coisas diferentes. Inovação se aplica a uma ideia, não somente a tecnologia. Eu posso inovar o jeito de dar aula, fazer uma coisa diferente. Tá? Sem usar tecnologia, mas a inovação é isso, só que ele vai mais além, eu vou falar um pouco de inovação. Ó. Inovação envolve identificar oportunidades, aplicar o conhecimento e reorganizar os recursos de maneira a oferecer algo que gera resultado efetivo para o mercado. Tá? Existe uma certa vaidade, né, e desconhecimento de pessoas da universidade que colocam a universidade como o grande berço da inovação. A inovação não acontece na universidade. Não é por aí. A ciência, sim. A ciência, o estudo profundo, muitos artigos acontecem, sim, em geral, dentro das universidades e centros de pesquisa. A inovação em si, ela em geral, acontece no mercado, porque inovação, nesse sentido que está aqui, é o quê? Ó? Identificar a oportunidade, aplicar o conhecimento. Conhecimento não aplicado não é inovação. Tá certo? Conhecimento, coisas novas, que não foi aplicado como? Não tem ninguém usando, ou tem pouca gente usando. Ou não foi para o mercado para conseguir ganhar da escala. Então, a definição de inovação, tecnicamente falando, é alguma ideia, é identificar oportunidade, aplicar o conhecimento e vender ou doar, enfim, se você vai vender, se você vai doar, é você fazer as pessoas usarem aquela ideia, de alguma forma. É tornar aquela ideia uma coisa diferente. Tem conceitos de inovação disruptiva, que ele falou aqui, disruptiva, incremental e radical. São 3 coisas diferentes que vocês vão procurar no ChatGPT. Eu vou dar um exemplo, mas vocês vão me dar no trabalho da semana que vem o que é inovação, já está aqui. O que é inovação disruptiva, vai ter escrito, vai estar por escrito. O que é inovação radical, o que é inovação incremental. Vou dar um exemplo de inovação radical usando tecnologia. Steve Jobs, quando lançou o primeiro iPhone, ele fez a inovação radical. Ele apresentou a inovação radical, era diferente de tudo que existia. Celular existia, mas nenhum era um equipamento com muitos serviços, com muitos aplicativos. E ele disse, se vocês pegarem o vídeo dele, de lançamento do iPhone, ele diz assim, eu estou 5 anos na frente.
primeiro Samsungzinho, acho que foi o Samsung que apareceu, foi 5 anos depois. Parecido. Hoje eles estão ali quase que se equivalendo em termos de funcionalidade e tal. Por quê? Em termos de celular, todas as inovações que aconteceram desde o primeiro iPhone foram inovações incrementais. A gente paga um pouquinho mais por quê? Não, é uma câmera que melhorou um pouquinho mais. É um botão que não tem, que agora é aqui. É tudo assim. É inovação, mas é tudo incremental. A IA, por exemplo, é uma radical? A IA é uma inovação, veja, é relativo você colocar inovação radical, disruptiva, incremental, a depender da forma como a gente olhe, para muitas pessoas ela é uma inovação incremental. A IA já estava aí. A IA já estava aí. A gente teve acesso agora ao ChatGPT e ao DeepSeek e outras ferramentas. Mas ela já existia. Observe que antes dela, já aparecia na nossa tela somente anúncio do que a gente queria comprar. Não é? Veja. Para muitas pessoas, a inteligência artificial começou com o ChatGPT. Não, já está aí. O ChatGPT, o que eles fizeram, a OpenAI, o que ele fez, foi antecipar para a sociedade, para as pessoas, uma ideia que outro já ia fazer. O Google, inclusive, ficou disputando isso. Não, porque a gente ia lançar... Não, mas eles pegaram o mote e lançaram, tipo assim, não esperaram o perfeito. Lançaram o ChatGPT. Aí, a semana passada, a China vai e lançou o DeepSeek. Depois, antes do DeepSeek, a Microsoft lançou o Copilot. Depois o Google tem lá o outro, né? O Gemini. Veja, o primeiro que foi lançado para as pessoas, massificando a inteligência artificial de alguma forma, foi o ChatGPT. Certo? Então, em termos de inovação, na mão das pessoas, o ChatGPT pode ser considerado uma inovação radical. A gente nunca tinha... os mortais que não estão... A gente nunca teve acesso a isso. Aí vem depois o Gemini, o Copilot, o próprio DeepSeek do chinês agora que apareceu. Veja, usar o DeepSeek é muito parecidinho com o ChatGPT. Todo mundo tem uma interfacezinha meio parecida. É igual ao celular. A pergunta foi excelente. E, em tese, a gente pode considerar que o ChatGPT é uma inovação disruptiva. Mas para quem estava no bastidor, sabe que foi ali uma ideia de jogar o mercado antes. Tipo assim, um pouquinho antes, né? E aí está até a discussão, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver. Então tem a inovação incremental, que vai acontecendo, ela tem valor também, tá? Uma inovação incremental, e tem uma radical, e tem uma disruptiva. Não é simples o conceito de inovação disruptiva. Eu vou deixar para conversar isso com vocês na próxima aula. Mas assim, a ideia de inovação é isso que está aqui, tá? O empreendedorismo, todo mundo faz assim, o fulaninho... Vocês sabiam que nesse conceito, um empresário pode não ser empreendedor? E todo mundo diz assim, não, ele é muito empreendedor. Né? Não necessariamente, o empresário é o empresário. O empreendedor é o empreendedor. O empreendedor tem uma relação muito mais com a atitude do que com ter a empresa ou não. Tá? Oi? De identificar a oportunidade, aplicar o conhecimento e reorganizar o recurso de maneira a algo que gera resultado efetivo para o mercado. Eu posso chegar amanhã e pegar alguma coisa que já é feita, sem aplicar nada novo, e criar uma lanchonete. Foi empresário, mas não necessariamente. Da forma como eu estou explicando, não. E esse conceito é muito importante, sabe por quê? Eu conheço muito empresário que não é empreendedor. Que não está preocupado em olhar o que tem de novo,
aplicar conhecimento, para agregar valor àquele produto dele. Ele simplesmente vende o que tem. Ele é um ganhador de dinheiro. Ele é um empresário. Mas o empreendedorismo em si está muito ligado com a atitude. Tanto que tem o conceito, que é um conceito novo, que eu vou passar para vocês. Alguém aqui já ouviu falar no intraempreendedor? Sabe o que é o intraempreendedor? É o cara que inova dentro das empresas ou da empresa que ele trabalha. Faz diferente. É o intraempreendedor. Esse conceito de intraempreendedor surgiu para deixar mais claro que, assim, um empreendedor não necessariamente é o dono da empresa. O dono da empresa é o dono da empresa, é o empresário. Eu posso, por exemplo, eu sou professor aqui da UFAL e dentro da UFAL eu me considero um intraempreendedor. Por quê? Em função de algumas atitudes e comportamentos meus e do meu time, a gente fez muita coisa diferente. Certo? Então, dentro da empresa que vocês trabalham, vão ter as pessoas que vão simplesmente rodar processos. O empresário, fora desse conceito, ele simplesmente repete processos que fazem com que ele ganhe dinheiro. E ele ganhe muito dinheiro, sem ele ser empreendedor nesse conceito que eu estou trazendo para vocês do Peter Drucker. Entendeu? Eu gosto de dar essa aula logo no início também, porque não me matriculei em empreendedorismo e inovação porque era que tinha, eletiva, ou eu quero criar um negócio. Veja, a matéria ajuda a quem quer criar uma empresa. Mas inovação e empreendedorismo, logo no começo, eu digo a definição para vocês, o que é inovação e o que é empreendedorismo, porque para mim, eu preciso que vocês saiam daqui, tipo, com conceitos sobre inovação e empreendedorismo, para vocês aplicarem em qualquer situação da vida que vocês estejam, não necessariamente sendo empresário. Vocês podem também ser empresários e empreenderem dentro da empresa de vocês. Mas eu conheço um mundo de gente que não tem a menor intenção. E isso não é feio. Hoje em dia parece, não, o cara não é, não, eu quero ser empregado, eu quero trabalhar para alguém. Não precisa não quero isso, eu quero trabalhar para uma universidade, eu quero trabalhar para uma empresa grande, isso não é feio. E pelo contrário. É por isso que o intraempreendedorismo é muito importante, porque é você trabalhar dentro de uma empresa que já existe, inovando ali dentro. Deu para pegar as diferenças? Então, só fechando aqui, acho que eu vou considerar a primeira não, vou fazer a assinatura aqui, peraí. Assinem aqui essa outra folha da segunda aula. Não, porque assim, é melhor fazer, porque é um processo que eu não posso mudar, né? Aí aqui, ó, conceito fundamental, aspectos importantes. Bem, ó, definição de empreendedorismo. Empreendedorismo é a prática de explorar oportunidades de forma sistemática, independente dos recursos atualmente envolvidos. Para Peter Drucker, o empreendedor vê além do óbvio e identifica oportunidades onde outros não enxergam potencial. Mesmo que isso signifique assumir riscos calculados, o empreendedor transforma a inovação em ação. É ele quem organiza e mobiliza recursos para levar ideias inovadoras ao mercado e criar valor econômico. Tá? Então, eu vou passar esse link para vocês aqui. Deixa eu ver se vai, porque às vezes não vai. Criar o link. Não, a gente vai, na próxima aula a gente parte daqui, tá? Eu entro no outro conteúdo, mas a gente parte daqui e eu já vou colocar aqui, ó, login, cadê aqui? CIV, aula do curso, que aula é essa? Essa aula é essa aqui. Eu vou colocar na aula 4, ó.
Eu vou colocar aqui já um link. Se vocês acessarem agora, vocês já acessam o link desse chat GPT que está aqui, que está em tese com o conteúdo que eu preciso que vocês aprendam. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse link, certo? E vocês vão selecionar as principais definições que estão aí, copiar e colar as definições que estão aí num doc, pode ser num doc, e escrever um parágrafo com as palavras de vocês sobre cada uma das definições, o que vocês entenderam da aula. De preferência, dando exemplo de coisas do dia a dia, que vocês enxergam a oportunidade de o que é inovação, o que é empreendedorismo. Podem usar, inclusive, a inteligência artificial para pegar ideias. Mas a base do trabalho é essa que está aí. E eu espero, eu já botei o link lá, e até quarta-feira, eu vou conseguir fazer isso. Eu vou mandar uma tarefa, uma folhinha só, um link com uma folha, tudo. O que é que vocês têm que fazer para me entregar no dia 30 lá na frente, e o que é que vocês têm que fazer para me entregar, trazer segunda-feira na aula. Tá certo? Se por acaso eu atrasar um pouquinho o envio, eu ao invés de segunda-feira, eu deixo vocês entregarem na próxima quarta-feira. Eu amplio um pouquinho, e a gente na próxima segunda-feira se encontra aqui de novo. Beleza? Valeu, pessoal. Um abraço. E até a próxima aula. Valeu, valeu.